Eu sou a Ana e esse é mais um Ponderações. E como vocês devem ter percebido a partir do título, hoje eu quero que vocês pensem na escolha que esse governo fez diante da pandemia. Depois daquela marcha do atual ocupante da cadeira presidencial junto àquele grupo de empresários, todos muito brancos, muito velhos, todos homens, ou sei lá, ao menos as fotos que eu vi, não parecia haver nenhuma mulher em posição preponderante. E alguma coisa me leva a pensar que uma boa parte deles é da facção religiosa judaico-cristã e que a boa maioria deve ser hétero ou, se não for, disfarça muito bem. Mas dá para ver qual é o perfil. E a maior característica é que são todos ricos. Então, quando a presidência diz que mais importante que os CPFs são os CNPJs, não são quaisquer CNPJs, porque afinal de contas, eu sou um CPF e sou um CNPJ também. E a minha empresa não tem lucro, porque eu sou contratada talvez uma vez por ano e tiro o suficiente para pagar a farmácia. Na área artística, dificilmente você consegue sobreviver sendo um CNPJ. Na área do magistério, menos ainda. Ou você é contratado, ou você vira um mero prestador de serviços que tem que se desdobrar de escola em escola para conseguir tirar o mínimo para sobreviver. Quais são os CNPJs que são mais importantes que nós, CPFs? Isso é o que deveria ser perguntado, porque não é qualquer CNPJ. Essa história de que não podemos deixar morrer as empresas, não é bem assim, né? Se vocês pegarem o relatório do Sebrae, e eu não estou falando de nenhuma instância político-partidária, eu estou falando do Sebrae. O relatório que eu tive acesso lá na página deles é de 2016. E em 2016, a curva de mortalidade de empresas, e eu vou usar mortalidade de empresas sim, porque se esses senhores tão brancos e tão ricos estão antropomorfizando suas empresas, então vamos seguir a sua linguagem. Em 2008, entre as pequenas empresas, havia uma taxa de mortalidade de 45% nos primeiros 2 anos. Isso quer dizer que aquele sujeito que era dispensado ou que fazia acordo para sair da empresa retirando uma parte de fundos de garantia, abria uma empresa. E em menos de 2 anos, essa empresa era obrigada a fechar. E ele perdia todo o seu investimento. E isso acontecia por N motivos, desde diferenças de acesso ao crédito entre pequenas e grandes empresas, até a própria configuração da nossa economia, que é uma economia periférica e em que muito do que se consome está vindo do exterior. E não era tão diferente assim em 2008. Apesar de todas as políticas inclusivas e sociais do PT, ainda havia sérios problemas para quem abria uma pequena empresa.
Em 2012, entretanto, essa taxa de mortalidade caiu para 24%. Isso significa que houve, de fato, por parte dos governos petistas, um esforço tremendo para tentar ao menos amenizar as condições das pequenas empresas dentro da economia. Em 2016, já em face do golpe, a taxa de mortalidade havia crescido para 25%. E esse relatório do Sebrae fazia uma série de previsões com base nos dados e de cenários para o futuro. Então, esse relatório previa que em 2018, em um cenário otimista, haveria 30% de mortalidade de pequenas empresas e que no cenário mais pessimista haveria 40%. Isso significa que em 2018 estaríamos em um cenário mais pessimista, regredindo quase ao mesmo índice do que em 2008, uma década atrás. E eu não vi naqueles tempos nenhum empresário rico, nenhum banqueiro, ninguém defendendo esses CNPJs que morriam. Nem quando eram 45%, nem quando eram 24% e nem 25%. Por quê? A gente há de se perguntar. E eu tenho uma hipótese, e a minha hipótese é que o capitalismo vive de canibalizar esses pequenos CNPJs. Porque são firmas que abrem, às vezes, sem nenhum capital e que acabam prestando serviços a outras firmas maiores. Então, são pouco mais do que um funcionário, só que sem o ônus de ser um funcionário. Então, a empresa maior não recolhe nenhum dos encargos, tributos ou contribuições e tudo fica por conta do prestador de serviços. Ou então são pessoas que abrem pequenos negócios mesmo e injetam dinheiro na economia. E depois, quando perdem esse dinheiro e são obrigadas a fechar, esse dinheiro já enriqueceu os CNPJs maiores, os ricos. Então, o capitalismo precisa dessa canibalização constante dos pequenos capitais, que nem chegam às vezes a serem capitais, que às vezes são meras transferências de renda entre o setor mais pobre da população e o setor mais rico. Então, quando o sujeito vai a Brasília e marcha em direção ao Supremo e se dirige aos ministros do Supremo implorando que não se deixe morrer os CNPJs, ele não está nem aí, nem para pessoas como eu, nem para o camarada que corta cabelo aqui na avenida, ou a tia que faz salgadinhos para festas, ou sequer para um pequeno buffet de bairro. Os CNPJs que essa gente quer salvar são os deles, são os de quem é muito rico, de quem poderia passar por essa crise porque tem capital. Mas aí é que está. Nesse estágio do capitalismo, uma boa parte desse capital é absolutamente fictício. Ele circula nas bolsas de valores, ele está sujeito às oscilações de câmbio, às oscilações políticas, às crises ambientais. Então, o sujeito tem uma fortuna avaliada em 10 bilhões de reais e no dia seguinte ele pode acordar com 4 bilhões de reais. Mas se ele for a um banco, ele não consegue realizar a retirada desses 4 bilhões de reais, porque eles estão em ativos, eles estão em contas remuneradas, eles estão em carteiras de ações. Eles não são dinheiro de verdade porque eles não vêm da produção, eles vêm da especulação
monetária, da especulação financeira. E o que mantém esses ativos especulativos funcionando não é o mercado, não é a inteligência dos executivos, é o nosso trabalho, o seu e o meu. Porque se nós não trabalhamos, não existe produção. E se nós não temos o nosso salário ou a nossa pequena entrada de renda, que não chega a ser uma renda, porque se nós a consumimos para sobreviver, ela não se transforma em renda. Ela é pouco mais do que alimentos. Então, se nós que somos os pequenos não consumimos, não compramos os produtos, não projetamos as marcas no mercado, as carteiras de ações dos grandes especuladores não valem nada. Esse desespero para que se volte a produzir também é um desespero para que se volte a consumir, porque olha para mim, eu estou fazendo a quarentena, eu estou desde meados de março, o que significa 2 meses, em casa. E nesses 2 meses eu saí umas 5 vezes para ir ao supermercado e comprar mantimentos. Eu não comprei roupa, que não é uma coisa que eu costume comprar muito. Eu não comprei calçado. Eu mal comprei livros, porque nem todos estão entregando. Eu nem sequer fui ao cabeleireiro, que eu frequento há anos. Eu vou uma vez por mês e peço para ele aparar. Essa semana, no desespero de ver o meu cabelo sem forma alguma e totalmente horrível, eu peguei a maquininha e eu mesma cortei. A quarentena não nos impede apenas de produzir o lucro dos empresários. Ela nos impede de consumir e de projetar suas marcas. Cada dia que um shopping center passa fechado é um prejuízo imenso. E nós estamos vivendo na medida do possível ou do impossível, mas ainda assim estamos vivendo. Ainda assim estamos tentando conservar a sanidade e a lucidez em um momento histórico que só tem precedentes talvez na época medieval. Eu não acredito nem que a gripe espanhola tenha causado o pânico e o impacto que a Covid está causando. E aí é de você se perguntar: CPFs ou CNPJs, o que é mais importante para a sociedade? É claro que os ricos vão dizer que os CNPJs são mais importantes, porque eles vivem do mito de que eles são úteis à sociedade, que são eles que fornecem os empregos, que são eles que garantem a sobrevivência da sociedade. Quando na verdade não passam de parasitas inúteis, e a sociedade somos nós. Se nós não produzimos e nem consumimos, o dinheiro deles não vale absolutamente nada. O dinheiro deles começa a corroer, as ações caem. Por que vocês acham que, de repente, meio mundo desses especuladores retirou o dinheiro das empresas que eram o boom tecnológico daquele momento em que a Covid começou e investiu em empresas do setor alimentício? Porque nesse momento em que a gente está reduzindo o consumo ao mínimo, os alimentos é que são o que circula no mercado. E aí está. Outros investidores vão investir naquelas empresas que estão desenvolvendo tecnologias de isolamento. Por quê?
porque a Organização Mundial de Saúde está dizendo que a crise do Covid vai durar de 2 a 5 anos, que não é uma questão de amanhã ser liberada a quarentena e nós voltarmos à vida ao que era antes. Não vamos voltar tão cedo. Até que esse vírus seja ao menos controlado e se torne pouco mais do que a grave pneumonia que ele é, se torne um vírus que possa ser restrito a uma circulação específica a cada ano e que o número de vítimas seja manejável, porque ninguém está pensando que uma vacina, por mais que uma vacina ajude, vá erradicar esse vírus. Porque nós temos gripe até hoje. Eu tomo vacina para a gripe todo ano e a gripe está aí. A cada ano, a cada década, surgem cepas diferentes de vírus de gripe. E isso pode acontecer com a Covid. Não há garantias. Não há garantias de que se possa ir ao cinema novamente, de ficar em ambientes fechados com centenas de pessoas, não ao menos nos próximos 2 a 5 anos. Então, existem empresas desenvolvendo tecnologias de isolamento, tecnologias para que se possa trabalhar em casa, tecnologias de consumo, até de entretenimento em casa. E essas empresas estão tendo suas ações infladas. É a bolha da vez. É a bolha da vez. E o capitalismo financeiro funciona a partir de bolhas. Os mais ricos vão investir nelas, mas ainda vão conservar seus capitais em terra, que terra sempre é importante, em ouro, porque ouro nunca perde o valor. E no terceiro mundo, como a gente é vira-lata mesmo, muita gente vai investir no dólar. Inclusive porque da maneira como o câmbio está descontrolado, mesmo esse energúmeno do Paulo Guedes torrando o dinheiro das reservas que o PT deixou e mesmo assim não conseguindo segurar o dólar se torna um fator de investimento. Agora imagina que o dólar bate R$ 7 e você que é um profissional liberal e tem uma graninha em ações da Petrobras, você que é médico da Unimed ou você que é um advogado de uma grande firma e resolve que é uma boa você vender as ações da Petrobras e investir em dólar, porque o dólar está subindo muito rápido. E, de repente, um próximo governo, ou talvez até esse, se bem que esse aqui não tem capacidade nem para isso, resolve fazer um daqueles planos econômicos de tirar 3 zeros da moeda e joga o câmbio do dólar. Você perdeu. Porque é assim que o capitalismo funciona. Para que um seja estupidamente rico, todos nós temos que perder dinheiro diariamente. Alguns perdem investindo burramente, outros perdem abrindo empresas para realizar o sonho de suas vidas. E a economia atropela, porque é sempre a economia estúpido, como diria o velho meme. E nós que trabalhamos ou por salário, ou que prestamos serviços, ou que fazemos pequenas contribuições à sociedade, nós perdemos dinheiro o tempo todo, porque o nosso trabalho é subavaliado e subremunerado. E é assim que eles ficam ricos. Então, é claro que nós CPF somos descartáveis. É claro que quando a pandemia migra do bairro de classe média alta para um bairro popular ou até uma favela, eles não se importam,
porque uma empregada doméstica, um motorista, um jardineiro é super fácil de encontrar. Se um morre, há 10 pessoas lutando por essa vaga de emprego, mesmo ela sendo uma vaga arrombada, como diria aquela página do Facebook. É claro, então, que nós somos descartáveis. Nós, professores, somos descartáveis. Afinal, existem empresas aí criando sistemas de robôs para dar aulas pela internet. Como se o contato humano, como se a formação essencial de um ser humano que se dá na escola, na interação com seus colegas e seus professores, fosse algo descartável. Como se simplesmente pudesse ser feita essa opção. E é aí que se vê qual é o valor que nós temos na sociedade capitalista, que é nenhum. Se os CPFs são descartáveis, se não importa se morrer 7.000, a economia não pode parar, ou agora já está na base do... se morrer 40.000, morreu, o país não pode parar. Então, o país somos nós, o mercado somos nós, a produção somos nós. Eles são só parasitas. Que tal, né? Você refletir sobre tudo isso, ponderar muito bem e pensar em se juntar ao lado negro da força, a nós que somos chamados de radicais, a nós que queremos um outro sistema, a nós que queremos um sistema em que aquele que tudo produz, a tudo tenha direito. É só uma ideia. Aproveita que você está em casa, ou mesmo você que está sendo obrigado a trabalhar e que está sendo obrigado a arriscar sua vida no transporte coletivo, a você que está sendo obrigado a arriscar sua vida trabalhando na indústria alimentícia e na distribuição de alimentos e na comercialização de alimentos, a você que está aí aumentando a fortuna deles enquanto a sua vida não importa para ninguém. Pense muito, pense, pondere, reflita, raciocine, se já não está na hora de enterrar de vez esse sistema. Eu sou a Ana, esse é o Ponderações da Quarentena e até a próxima.